A gente vem citando aqui no canal alguns problemas crônicos no futebol brasileiro de clubes que estão cada vez mais se endividando, cada vez mais se enforcando, tentando se equiparar ao Flamengo, tentando competir com o Flamengo num setor onde o Flamengo claramente é mais estruturado, que é do ponto de vista financeiro, no mercado ali de transferência e compra de jogadores, e dessa maneira cada vez mais afundando em dívidas, né? E isso gerando um efeito dominó em outros clubes que vão na mesma batida. E a gente se questiona ou procura entender por que esse efeito ocorre no futebol brasileiro. Por que os clubes estão cada vez mais se endividando num momento onde está tendo uma injeção importante de dinheiro no futebol brasileiro e os clubes poderiam aproveitar isso para tentar de alguma maneira equacionar, equilibrar as suas dívidas e equilibrar, a sua situação financeira, deixar o clube do ponto de vista financeiro mais saudável, sem necessidade de algum momento virar SAF, já que a SAF é um recurso que está sendo utilizado pelos clubes para ser a solução mais fácil e esconder toda a responsabilidade dos dirigentes, né? Então, por que isso ocorre? E, na minha opinião, a resposta é muito simples. Pela falta, ou uma das respostas, porque nunca é uma resposta só, você tem vários fatores que contribuem, mas um dos motivos relevantes para que isso ocorra é a falta de entendimento dos seus dirigentes da participação desses clubes no mercado, né? Não adianta você tentar, atuar de uma forma muito incisiva no mercado de compras, gastando aquilo que você não tem, achando que de alguma maneira isso vai ter algum retorno, quando na verdade não vai ter um retorno, porque existe uma dinâmica de mercado em relação a retorno de um clube, tanto no segmento esportivo, mas principalmente no segmento publicitário. E os clubes, quando eles não entendem o tamanho da sua marca, aonde eles estão localizados, em que prateleira eles estão localizados, isso dificulta muito essa análise. E no meu entendimento, é exatamente isso que acontece. Clubes como Fluminense, Internacional e outros, eles não entendem ou estão com dificuldade de entender da forma correta o tamanho desses clubes, a participação desses clubes no mercado, em especial no mercado publicitário, que é o que determina o potencial de arrecadação de cada clube. E por não entenderem, eu falei Fluminense e Internacional porque se destacam, já que eles vêm anunciando dificuldades financeiras, mas o próprio Atlético Mineiro, que vem com uma política de austeridade muito grande para 2025, por não ter entendido o tamanho da sua marca, sua participação no mercado, é isso que está criando todo esse, vamos dizer assim, essa situação de descontrole dos gastos, aumento de endividamento, a corda no pescoço e um desequilíbrio nesses clubes no futebol brasileiro como um todo. E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal. Se você curte aqui o conteúdo do canal, se você gosta do conteúdo do canal, é muito, muito importante que você se inscreva para apoiar o canal. Tão importante quanto, ou eu diria até mais importante, é você também deixar seu like, aquele joinha que tem aí, aperta no joinha, porque aí o YouTube entende esse conteúdo como relevante e distribui a um número muito maior de pessoas. Esse vídeo vai ter um alcance muito maior. Portanto, deixa aqui o seu joinha, deixa o like, ajuda muito o canal. E claro, se você concordou com algo que foi abordado nesse vídeo, ou também não concordou, você gostou ou não do conteúdo, não importa. O importante é interagir. Então deixa aqui seus comentários até para que a gente possa entender o elogio, a crítica e trabalhar em cima. E claro, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, ao que eu estava falando, a falta de entendimento do mercado é justamente uma das causas raiz por esse descontrole nos gastos dos clubes, porque primeiro que eles entendem que precisam competir na mesma raia que o Flamengo e precisa se procurar uma maneira mais inteligente de competir, porque como é que você vai competir numa raia de alguém que tem uma capacidade de investimento, uma capacidade de geração de receita 3 vezes superior à sua? Isso em algum momento vai gerar um desequilíbrio, isso em algum momento vai colocar você numa situação onde a água está batendo no seu pescoço, simplesmente porque o seu rival vai ter muito mais fôlego
muito mais estrutura a médio e longo prazo, e você vai ficar no meio do caminho. E quando esse meio do caminho chegar, você vai estar numa situação de aperto muito grande, vai te comprometer o restante da jornada a percorrer, não apenas para competir com o rival que você está se colocando na mesma raia, que é o Flamengo. Você vai ter dificuldade para competir com os outros rivais que, inclusive, em capacidade de investimento, estariam atrás de você. Então, é preciso fazer essa análise de mercado, essa análise de participação. O Diogo está dizendo que clubes como o Internacional, como o Fluminense, eles então não podem competir com o Flamengo por títulos. Bom, teoricamente, como o Flamengo tem uma maior capacidade de geração de receitas, a competição é mais difícil para esses clubes. Mas não, isso não significa que eles não possam competir. A gente tem exemplos práticos no futebol brasileiro de clubes com menor orçamento competindo e competindo bem. Não vai ter a mesma condição, mas conseguem sim competir, porque esses clubes entendem a sua condição e convivem com uma realidade que de fato condiz, né, com a sua capacidade de investir, de trabalhar o futebol. A gente pode citar Fortaleza, que tem feito excelentes campanhas com um orçamento muito menor que, por exemplo, o Fluminense e inclusive o Internacional. Então esses clubes precisam entender melhor os seus ativos. O que são os ativos? Aquilo que geram receitas, a capacidade desses ativos e geri-los da maneira mais eficiente possível. E trabalhar o futebol, já que você não tem ali a capacidade do Flamengo de chegar na Europa e contratar um jogador de peso, você pode encontrar outras maneiras, como você tem aqui exemplo, Fortaleza é um exemplo, de buscar através da assertividade, do melhor trabalho de scout, de um trabalho longevo, de uma comissão técnica, de um técnico aí que ninguém identificou no mercado, como foi com o Vojvoda, captar esse cara lá, estabelecer um projeto, um trabalho mais longevo, e aí você também, através do scout, você captar recursos, talentos ainda não descobertos, né, não só no mercado sul-americano, mas em outros mercados, e trabalhar a médio e longo prazo nesse sentido, para você se tornar competitivo e aí sim disputar os títulos. Por que não? É claro, é um trabalho mais demorado, é um trabalho mais bem estruturado, que toma tempo e hoje ninguém quer ter esse tempo, quer ter essa paciência. É justamente esse o problema. Então, quando você não reconhece que você não tem aquelas mesmas condições do seu rival, que tem uma capacidade aí 3 vezes em relação à sua de investimento, porque gera mais receitas na mesma ordem, você tem que buscar alternativas inteligentes e criativas de competir. É assim. E aí, quando você não reconhece isso, porque não tem esse entendimento, você contrata esperando um retorno que não vai haver, porque o retorno para o clube de futebol não são só os prêmios esportivos, é um retorno de mercado publicitário. E esses clubes no Brasil têm dificuldade de entender que o retorno do mercado publicitário para o Flamengo vai ser muito maior do que para eles. Não importa que jogadores eles vão contratar, que títulos eles vão ganhar. O retorno do mercado publicitário vai ser em função do tamanho da torcida, da representatividade desse clube, do engajamento que essa torcida tem, do poder de consumo dessa torcida, de tudo isso. E no caso do Flamengo, ele é muito maior que os outros. Então, esses outros clubes precisam entender a sua participação, e a falta de entender isso, ou até entendem, mas a falta de comunicar isso aos seus torcedores e tentar trabalhar isso de uma maneira mais correta, uma maneira mais assertiva, de comunicar bem, é isso que está desenrolando toda essa questão dessa bolha que está se criando no futebol brasileiro. E aí eu digo também o exemplo do Atlético Mineiro, que com a SAF, já que começa a bater a água no pescoço, os próprios donos estão reconhecendo isso e freando o investimento que foi feito nos últimos anos, porque, como eu disse, a médio, a longo prazo, não se sustenta. O dinheiro, sendo de SAF ou não é um fundo de dinheiro inesgotável. Você precisa gerar a quantidade de receitas, no mínimo, que você gasta. Se você gasta mais do que você arrecada, sendo SAF ou não sendo SAF, uma hora a água bate no pescoço, ou a corda chega no pescoço e a corda vai apertar, né? Então a gente vê o exemplo aí do Atlético Mineiro, que está injetando dinheiro todo ano, mas tem que injetar mais dinheiro do que arrecada, então todo ano só sai, e volta menos para o bolso do que saiu do bolso,
uma hora os caras vão ver que estão perdendo dinheiro e perdendo bastante dinheiro, e não é esse o objetivo da SAF, embora tenham aqueles que acham que é, não é esse. O objetivo da SAF é obter lucro. E aí, sendo SAF ou não, a palavra do momento é: você tem que gerar receitas equivalentes ao que você gasta. E aí você vê essa bolha no futebol brasileiro. Esses clubes não têm o entendimento da sua participação no mercado e fazem investimentos não condizentes com o retorno que eles vão ter, principalmente no mercado publicitário. É claro que a falta de um fair play financeiro ajuda nesse descontrole dos clubes pela irresponsabilidade dos seus dirigentes, que depois saem e não tem mais compromisso. E aqueles que são donos estão começando a ver isso, ou vão começar a ver em algum momento também. Exemplo do Atlético Mineiro, o Botafogo, que é gerido aí por uma holding, está começando também a mostrar as caras esse ano, que vai entrar em 2025, porque jogadores importantes vão sair, e esse castelo de cartas vai começando a cair e a realidade vai batendo na cara, o que para alguns torcedores é muito difícil, mas de novo, é a falta de entendimento da sua participação no mercado, do que os seus ativos representam no mercado e geridos de forma eficiente. Você pode procurar competir com o Flamengo, você deve. Existem alternativas inteligentes e criativas, mas não é se equiparando ao Flamengo no mercado de transferência de jogadores tentando gastar o mesmo que você vai conseguir isso. Pelo contrário, você só vai conseguir se endividar mais e criando uma condição mais favorável ao Flamengo aumentar o deslocamento que ele tem hoje em relação aos seus rivais. Quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixa aqui os seus comentários, é importante, se inscreva no canal, deixe o joinha, como eu digo sempre, é o like que consegue fazer com que esse vídeo tenha um maior alcance. Então deixa aqui seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.